Por Perfeito. favor, estou te ouvindo super bem, o povo vai ver eu me mexer. Eu escolhi fazer aqui pelo celular justamente porque é vida real, mulheres estão o tempo todo fazendo 450 coisas, vocês ouviram agora um pi, que é da frigideira elétrica que me salva na vida, por favor, não pare. Furacão. E fatalmente hoje é um dia importante para a gente, porque a gente resolveu trazer um tema que, a despeito de você ser uma guria muito jovem, sabe como ninguém o que significa esse tema que tem sido recorrente em debates nas redes, que é o tema do etarismo, né? E a ideia justamente é talvez transgredir e poder falar sobre isso, falar com uma propriedade, afinal de contas, esse é um tema que acomete a todos nós, né? Então eu queria começar um pouco contextualizando essa conversa que a gente vai fazer hoje, dizendo que é o seguinte, né? A verdade é que em pleno século XXI, né, num contexto de Covid, em que fatalmente as mulheres estão sendo penalizadas por jornadas triplas, eventualmente, de trabalho, e outras variáveis que são já do conhecimento da maioria de nós, ou seja, uma remuneração inferior aos homens pelos mesmos tipos de trabalho, ou até uma não remuneração, sobretudo por afazeres domésticos, né? Questões do tipo falta de acesso a cargos de liderança e até a crédito para a gente poder empreender quando a gente resolve levar uma carreira solo, muitas das vezes, né? Fora as outras tantas iniquidades que a gente observa nesse mundo. E, e uma coisa que é fundamental a gente lembrar é que há uma carga imensa emocional sobre a gente, né? Que é também esse tema do etarismo, ou seja, quão isso alija a gente, tira a gente de cena, ou tende a tirar a gente de cena, no momento em que, até não muito tempo atrás, né, o etarismo era um tema que colocava mulheres de 40 anos para cima fora do mercado, literalmente fora do mercado, porque elas eram consideradas velhas, né? Isso melhorou um Uhum, pouquinho uhum. que, né, a expectativa de vida aumentou, mas a verdade é que esse segue sendo um tema forte, sobretudo nas redes sociais, e isso ganhou recentemente muita notoriedade a partir de um vídeo resposta dessa influenciadora, escritora, que é a Cris Guerra, em relação ao Uhum. problema que teve do Fábio Porchat. A verdade também, né, Shelly, esse vídeo viralizou um monte porque muitas mulheres se identificaram, né, com essa situação, mulheres das mais diferentes idades, não apenas mulheres de 50, como foi o caso ali, né, abordado nesse tema do Porta dos Fundos. Exato, mesmo gurias muito mais jovens, né? Então, vale lembrar um pouquinho, dar dois passinhos para trás, Shelly, lembrar, né, do ponto de vista etimológico, o que quer dizer etarismo, né, que também é conhecido como ageísmo, né? Na verdade, isso significa uma atitude ou um pensamento como uma forma de preconceito, não deixa de ser isso, né? Para além, inclusive, de discriminação forte e de estereótipo mesmo contra uma pessoa ou um grupo baseado na sua idade. Isso não acomete, evidentemente, só as mulheres, mas, via de regra, para as mulheres isso tem um peso maior. Uhum. A gente está acostumado a ver, inclusive, situações em que as mulheres estão expostas publicamente, e aquela velha história, né? É muito comum a gente ver que homens se relacionam emocionalmente, afetivamente com mulheres mais jovens, e isso culturalmente é muito aceito. A situação inversa, mulheres se relacionarem com homens mais jovens, tem uma conotação, tem um peso, tem um estigma muito forte, né? E a ideia, né, é que, por ser uma forma de preconceito, às vezes mais veladas, às vezes mais escancaradas, né, é importante, como dizia a própria Cris Guerra, a gente desconstruir esse tema e falar sobre ele, sobretudo falar da voz, né? E quando não, também para outras situações em que, por exemplo, pessoas olham para a gente e diz, mas você é muito velha para estar fazendo isso, né?
Esse tipo de trabalho não é para ti, porque você já está fora do escopo, né? Você está fora do esquadro. Outro tema que nos acomete igualmente, sobretudo do ponto de vista estético, é que mulheres, a partir de uma determinada idade, a gente vê isso em situações mais formais, como era o caso, sei lá, de atletas, modelos, atrizes, né? O que normalmente é, inclusive, exaltado nos homens de cabelos brancos são cultuados, são cortejados. Mulheres já passam a ser, né? Passava, pelo menos. Até que a gente começou a ver movimentos do tipo os grisalhos estão na moda, né? E aí as mulheres começaram a, de fato, reagir, inclusive coletivamente. Todos esses entraves, né, motivados pelo ageísmo, a gente queria repercutir aqui contigo para justamente trazer a tua visão. Você que é uma pessoa que, inclusive, não só está no mundo preparando as pessoas como diretora artística, como treinadora de comunicação e oratória, uma mulher mega multitask, mas que do auge dos seus 37, né, igualmente fala sobre absolutamente tudo, é uma ativista, olha muito, não apenas para os direitos das mulheres, mas para esse lugar das mulheres no mundo, para esse lugar de fala. O que você tem a dizer sobre isso, Sheila? Meu Deus, você falou 450 assuntos, né, Andréia? Toda a conversa que nós tivemos antes, gente, nós tivemos uma conversa antes para dar o briefing, né? Ela falou todos, ela falou sobre trabalho, ela falou sobre relacionamento afetivo, ela falou sobre a imagem, sobre cabelos brancos, sobre a imagem que a gente tem de física, né? Uma exigência de que o corpo fique de determinada forma. E ontem também eu estava, por um acaso, pulou aqui a questão da Demi Moore, que é uma atriz maravilhosa, incrível, foi participar de um desfile e ela fez uma cirurgia plástica no rosto. E aí não se fala do desfile, o desfile desapareceu, porque só se fala, tipo, você tem um desfile inteiro, cheio de atrizes incríveis, todas são famosas, hollywoodianas, maravilhosas, mas a única coisa que as pessoas comentam é o rosto dela, porque ela foi a primeira a entrar na passarela, e dizendo que não gostaram, e que ela estragou aquele rosto que era lindo, e cheio de considerações, e ela falou, eu tô ótima, tô super feliz com esse rosto. Tá ótimo, tô ótima. Mas todo mundo tá lá para julgá-la, então, além de quando essas coisas se somam, se uma mulher jovem já é julgada, se as mulheres já são julgadas, não importa o que elas façam, né? E daí se ela tá magra, ela tá muito magra, se ela tá gorda, ela tá muito gorda, se ela tá o cara novo é novo, se tá com o cara velho é velho, elas ainda têm que dar satisfação sobre coisas que são completamente íntimas, né? Como a aparência que elas decidem ter ou um procedimento que ela decide fazer. Então é super, é coisa demais, assim. Eu, quando fui convidada por vocês, né, eu tenho uma visão para mim, e foi passada pela minha mãe, que o velho é o jovem que deu certo, né? Só não envelhece quem tá morto. Então, para mim, essa coisa não é um problema. Nunca foi assim. Apesar de eu estar passando por uma menopausa precoce, eu tô com 38, e com 36 eu já entrei, eu já tinha entrado no climatério com 35 e pouco, não sabia o que era, então, tipo, eu tinha um monte de problemas físicos, comecei a ter um monte de problemas de saúde, até entender, porque não tinha imaginado, né? Minha mãe também teve uma menopausa precoce. Não sei quem aí já tem, contem pra gente, vamos conversar sobre isso. Tô até hoje nessa luta de hormônio, então engorda, emagrece, fica sensível demais, aí um hormônio enche, começa a doer, aí você para com aquele hormônio, faz é uma desgraceira, assim. Então eu sinto essas coisas da idade, que até é um pouquinho recente para mim. O que eu mais enfrento de etarismo é isso, já enfrentei de outros jeitos, né? Então eu nem sei por onde começar, André, você falou muita coisa. Acho que a primeira coisa, etarismo para mim, quando a gente fala de etarismo, trabalho é a primeira, né? Eu vi mesmo pela minha mãe, depois de sair de um trabalho há muito tempo, a dificuldade que ela teve, apesar de ser uma mulher extremamente jovem, né, na casa dos 60, ela é extremamente jovem, e com muita experiência de gerenciamento de empresas, sempre teve negócio próprio,
as pessoas simplesmente desconsiderá-la por causa da idade. Fato. Por causa do cabelo branco, por causa da idade. Não tem uma questão da competência. E acho que a gente viu muito isso na pandemia também, né? A gente fica pensando por que é tão diferente, em alguns países isso está tão controlado, né? Se compara com países asiáticos, e a gente fala que, porque eles têm tecnologia, porque eles têm vacina, mas se você vai ver qualquer estudo sério sobre isso, todo mundo fala da cultura, porque aqui o velho é desprezado, a pessoa velha ela é desprezada, ela não é produtiva, como a gente vive numa sociedade capitalista, então quem não é produtivo não serve para nada. Estou só reproduzindo discursos que todo mundo conhece. E como essa doença, a gente hoje sabe que ela ataca todo mundo e mata muita gente, mas ela especialmente ataca pessoas mais velhas, né? Prejudica e vai levar a óbito pessoas mais velhas. O fato da gente considerar na nossa sociedade o velho uma pessoa dispensável, ou que não é produtiva, ou que não interessa tanto aos meios de produção, faz com que a gente tenha uma ideia tão louca quanto aquela de isolamento vertical, que nenhum país do mundo falou disso, só aqui no Brasil, como se as pessoas mais velhas fossem as únicas que tivessem que se cuidar. Quando nos países asiáticos, o reverenciar a geração mais velha é muito mais comum. Então, se algo vai prejudicar a minha avó, jamais eu vou correr o risco de pegar essa doença, porque Deus me livre a minha avó falecer. Tipo, ela é a ânsia da minha família, ela é o porto seguro da minha casa. Então, eu acho que a gente pode até falar do velho, da pessoa velha, e aí eu estou usando velho porque não se usa mais tanto idoso, né? E isso até é uma coisa que a gente pode conversar, você como jornalista pode me auxiliar. Acho que a gente pode pensar no sentido da ancestralidade, né? Eu vou virando um ancião, uma pessoa que tem mais experiência, que tem mais maturidade. A maturidade tem trazido coisas incríveis. E esse respeitar a maturidade é uma coisa cultural. Claro que o Brasil é imenso e talvez você esteja assistindo a gente de um local onde isso é assim, né? Onde o reverenciar das pessoas mais velhas, ou pedir a bênção, ou cuidar das pessoas mais velhas, ouvi-las é muito comum. Mas eu estou falando bem num sentido amplo. Então é uma diferença cultural que ainda pesa sobre tudo isso. Então tem o fato da gente ser mulher, tem o fato da estética, tem o fato não sei o que, e tem essa diferença cultural de que velho, e os homens também vão sofrer por causa disso, ele não tem uma função, ele não seria útil, como se o ser humano tivesse que ser útil, como se a gente fosse, como se o papo fosse sobre utilidade. Se eu não sou útil, então eu não sou útil no sentido produtivo, e quem disse que a gente não pode trabalhar sendo uma pessoa mais velha, mas como se isso fosse um estigma mesmo, né? Algo que nos fizesse perder valor. Eu estou botando tudo entre aspas aqui, ó, vocês vão ouvir no podcast, né? Estou botando tudo entre aspas aqui com a minha mão, entre aspas, valor, tá, gente? É algo que para mim é impensável quando eu ouvi essa ideia esdrúxula de que os velhos que se cuidem, ou até mesmo aquele movimento que teve de deixe os velhos morrerem, né? Foi um movimento em inglês, também teve aqui no Brasil uma adesão no início da pandemia. Eu não lembro como chamava em inglês, não sei se você lembra, se vocês lembram, mas era tipo... Mas é tipo... Enfim, a tradução é tipo isso. Mas é tipo... antes de mais nada, que bacana ter você aqui, Shelly. A gente já tinha se falado antes, mas é uma honra para a Bilebs ter você aqui. Mas é tipo, é a vida. Todo mundo vai morrer um dia, então a gente não pode cuidar tanto dos velhos. Mas tinha uma coisa especialmente de, tipo, já que são velhos, sabe? Tipo, vai morrer só velho, então é isso também, né? Essa desculpa de que todo mundo vai morrer um dia é desesperador, né? Demais. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E foi um pouco impossível. Você nem falou desse lugar, né, André, aqui na sua pergunta, nas suas colocações, mas foi o que me veio agora, sabe? Porque talvez seja o que mais me choca. Essa falta de humanidade, de amor, de consideração, esse desprezo. Eu vejo muitas pessoas também achando que os pais não sabem... muitas amigas adultas querem tratar seus pais como se eles não soubessem de nada, por eles serem de outra geração. Mas eles nos criaram, né? Eles nos sustentaram, muitas vezes.
desenvolver uma vida inteira, e a gente fica achando que, né, eles não têm sexualidade, eles não têm experiência, eles não têm inteligência, a gente tem que dizer o que eles têm que fazer, fica mandando neles. Então é uma coisa bem... Ai, gente, lembrei de uma historinha, você sabe que eu gosto de uma historinha? Eu não sei se eu contei para vocês aquele dia. Uma história emblemática, até fiz um vídeo um dia contando essa história, pra gente vir bem para um lugar mulher, até sexualidade e nossa potência de mulher, né? Aliás, eu faço massagem ayurvédica quando eu não estou muito legal de saúde, tenho uma grande amiga que cuida de mim nesse sentido, e ela disse que muitas mulheres mais velhas procuram a massagem por falta de contato com outras pessoas. Como ninguém quer namorá-las, né? Como é mais difícil arrumar um par romântico, elas sentem tanta falta de toque, de trocar energia com alguém, que a busca da massagem não é para com a quiropata consertar teu osso, sabe? É para ter um contato. Mas a historinha que eu lembrei é a história que a minha irmã foi se casar, minha irmã mais velha, e lá no interior a gente tem esse hábito de fazer aquela coisa de dar os presentes no chá de panela, e se a pessoa não acerta, a gente vai tirando a roupa, ela vai ficando pelada. É um hábito antigo lá do interior do Paraná, eu sou de Pato Branco, né? E aí a minha irmã disse que não queria. Isso porque a avó ia estar lá. A avó do marido dela, uma senhorinha, ia estar lá também uma outra avó, que nem é nossa avó, mas a gente chama de nossa avó porque ela entrou na família, sabe? Que na verdade ela é avó de outra... Enfim, é a avó que estava. Então ia ter essas duas vós, e ela achou que ia ser muito desrespeitoso essa coisa de ficar tirando a roupa na frente das vós. Eu nem vou questionar esse hábito do tirar, o que isso significa, tá, gente? Ela achou que ia ser chato e tal. Então, beleza, a gente fez na garagem de casa, a garagem levantada, assim, é bem interior, sabe? Que todo mundo fica ali meio, não é uma varanda, é uma garagem, estava todo mundo lá. A minha irmã colocou uma roupa bem curtinha, um shortinho, uma regatinha, e toda vez que ela errava o presente, a gente tinha que fazer um desenho nela, tinha um batom, coisas assim. A minha irmã é branca que chega a reluzir, aquela branca transparente. A gente tinha que desenhar nela, já que não ia, né, como uma coisa, uma punição por ela não acertar o presente. E claro que todo mundo fez umas embalagens que não tinha nada a ver com o presente que estava dentro, justamente para elas confundir, que essa que é a brincadeira. O primeiro presente que ela pega é de uma das vós, essa avó agregada, que é bem vó mesmo, sabe? Já tem bastante idade. E aí a avó deu o presente, a minha irmã tentou lá, era uma tigela, mas ela botou tanto papel dentro que a minha irmã não acertou nunca. Deu 15 chutes, não conseguiu. E aí a gente deu o batom na mão da avó para ela fazer um desenho na minha irmã. Daí ela escolheu a perna da minha irmã, ela desenhou um caralho, gente, que ia da tornozelo até o joelho da minha irmã, com duas bolas gigantescas. E a gente caiu na gargalhada num grau. Porque assim, até eu, né, fui dizer avó, porque a gente transforma essa mulher mais velha na avó, e aí a gente tem esse imaginário de uma vovozinha, com uma toquinha, com roupinha de florzinha, sei lá, né, essa coisa tá na nossa cabeça. E é uma mulher que teve 8 filhos, ela sabe exatamente como produzir crianças, e como ser engraçada, e como fazer todo mundo cair na gargalhada, e aquele órgão genital masculino que ela desenhou tinha 1 quilômetro de distância, e a minha irmã não queria ficar nua na frente dela, porque, meu Deus do céu, ficar nua na frente daquela senhora mais velha. Então é todo... Gente, a gente ri tanto até hoje dessas histórias, assim. É muito emblemático, eu acho. São muitos estereótipos, né? E eu aqui conversando com vocês, por ser a mais nova, eu tenho 24 anos, e tá falando de etarismo, é meio que entender um conflito geracional que acontece, sempre vai acontecer, e inclusive acontece comigo com filha de Marcela, que tem 12 anos. E eu já me sinto, nossa, eu tô perdendo a tendência, mas como assim? Eu tô no auge dos meus 24 anos, e é tudo muito confuso, eu acho, a gente conseguir comunicar com outras gerações. E quando eu penso em a primeira vez que eu dancei, rebolei até o chão na frente da minha avó, eu tava com super vergonha, porque eu sou de uma cidade do interior de Alagoas que tem todos os preconceitos, e eu estava rebolando a raba até o chão na frente da minha avó, e enfim, a minha avó não falou nada. A minha avó é tipo a vovó Juju
Eu acho que é o arquétipo da vovó Juju, do irmão do Jorel. Não sei se você conhece esse desenho, um desenho brasileiro. Sim, é muito a minha avó, tipo, ali, aquela vó, tipo, abacate. E eu acho que a gente tá quebrando. Gente, ela já viu avó de abacate no sentido assim. Acho que abacate só traduz pra gente, entendeu? O que você quer dizer? Abacate é tipo, eu chamo de alface na plantação, tipo, não fede, não cheira, tá lá parada, é isso? Não O que é exatamente, abacate? é porque a vovó Juju, olha, eu adoro desenho animado, e no Irmão de Jorel, a vovó Juju, ela fala que abacate é uma solução pra tudo, então ela dá abacate pro Jorel, pro irmão do Jorel. Ok, então é tipo aquela avó que só sabe falar disso, ela fica toda hora, estigmatizada naquele... A palavra engraçada que ela fala, abacate. Mas a minha avó como a minha avó tem Alzheimer, então ela tende a repetir alguma palavra. Não abacate, mas ela tende a repetir. Mas é muito estereótipo. E eu fico pensando em como é que a gente conversa com essas gerações. Porque para mim é importante, por exemplo, fazer a minha avó se sentir validada, né? Nem útil. É se sentir validada por mim. É poder conversar, mesmo entendendo todos os problemas. E aí, parece que na minha cabeça tá abrindo vários espectros, assim, tipo, como é que eu, uma pessoa jovem ainda, posso tomar parte de entender esse problema social que acontece e fazer alguma coisa a respeito. Não deixar a responsabilidade cair também só para as outras pessoas, porque eu acho que isso também faz parte das pessoas, como um todo, jovens, de estar discutindo isso também. De estar falando, de estar sabendo comunicar e de estar não fazendo com que as pessoas se questionem se elas são velhas demais para isso ou não. Então, foi só um devaneio aqui que eu fiz quando tu contou essa história. Mas acho que Clara traz um ponto muito, muito importante, porque na Bilé, assim, eu com 42 anos passo por isso, mas a gente tem uma experiência muito forte na Bilebs, no trabalho que a gente faz com as mulheres, nas mentorias, né? Muitas, centenas delas, né? Elas trazem pra gente, eu sou muito velha para fazer isso, eu não tenho mais idade para fazer isso. E querendo ou não, recai em nós mulheres de estar trazendo essa reflexão, né? Então, a fala que Clara traz é trazer um pouco dessa responsabilidade para as outras gerações também, né? O quanto do teu comportamento reflete nas gerações mais velhas, nas gerações mais velhas, né? Então, Clara falou, e de fato a gente tem uma convivência muito próxima, mas eu tenho um filho de 15 e uma de 12, e já existe essa diferença entre eles dois. Tem coisas que Yasmin, e às vezes a gente brinca, Yuri já tá velho, porque já são 2 anos e 10 meses, não são nem 3 anos, 2 anos e 10 meses, né? Então, você conseguir ter essa e exercer o real sentido da palavra empatia, independente da idade da pessoa, porque eu acho que quando de tudo que a gente falou aqui, principalmente Shelly e do que Clara, que aquela pessoa já passou, é tipo o famoso respeita a minha história, né? Respeita a minha história, olha tudo que eu já passei, né? Então... Mas sabe o que eu acho complicado? Não, porque a gente falou dos asiáticos, de como as pessoas asiáticas se comportam, e aí eu morei nas Filipinas um tempo, e a minha experiência aqui era o contrário, era que as pessoas não escutavam os jovens. Literalmente, a nossa opinião era é sério, a nossa opinião era totalmente desvalidada, porque eu não podia abrir a boca pra falar nada, porque eu era novinha demais, não sabia de nada. E aí porque a hierarquia é tão importante lá, por exemplo, se eu falo com uma amiga coreana e eu não uso um pronome, em um caso, um recorte da Coreia, eu não uso, ela é 1 ano mais velha que eu, se eu não chamo ela de senhora, eu tô errada, assim.
eu estou quebrando todas as regras. Ela é 1 ano mais velha que eu. Minha gente, nunca que uma pessoa 1 ano mais velha que eu. Pra minha idade, 1 ano mais velha que eu. Eu tenho que chamar de senhora. Então, lá, o que eu senti é que a hierarquia da idade é tão importante que realmente as pessoas que são mais velhas, elas literalmente sabem mais. E todo mundo tem que abaixar a cabeça. É uma coisa que me incomoda que você falou aí. Tem várias coisas, porque existe o ensino formal e existe a escola da vida. E qual que é mais importante, né? Quando a gente vem para uma sociedade industrializada, tipo, a chancela vai ser universitária, coisas assim. Mas do que você estava falando de como conversar, eu acho que as palavras são importantes e o coração é muito importante. Quando você parar de olhar, a gente tem uma coisa imatura de olhar as pessoas mais velhas, como a gente encaixa elas na relação que a gente tem com nossos pais ou com os nossos avós da nossa família. E para mim, e não que é uma pessoa, e do mesmo jeito, ao invés de enxergar nossos pais como pessoas, a gente enxerga como nossos pais. Acho que tem uma diferença que a gente precisa fazer aí, para não fazer essa confusão. Eles não são, minha mãe não é a minha mãe, ela é uma mulher, hoje solteira, livre, independente. E eu, quando vou conversar, eu converso com essa mulher. Não quer dizer que é a mulher com a qual minhas irmãs conversam também. Então, como a gente enxerga isso, como a gente enxerga com o coração, reconhecendo o ser humano independente que está ali das funções sociais que ele exerce ou exerceu na nossa vida. E você falou o poder das palavras. Eu não falo mais conflito geracional, eu tenho buscado falar colaboração geracional. Isso é uma questão de colaboração geracional. Porque quando a gente fala que é conflito, parece que ele nunca... Sempre vai existir esse choque. Ontem eu estava dando um curso numa empresa ontem era sobre comunicação escrita, e alguém trouxe essa questão, né, como a gente estava falando de palavras, que palavras usar, e aí alguém falou, mas os jovens também têm... A pessoa está perto dos seus 55, ele devia ter, ele falou, os jovens também têm preconceito contra a gente, eles não ouvem a gente, eles acham que a gente é ignorante, eles querem ficar consertando tudo que a gente faz. Aí o outro colega da mesma faixa etária disse, mas a gente era igual com os nossos pais. Essas coisas vão acontecer e, para mim, a palavra, o jeito que a gente encara. E eu queria voltar mais nesse ponto do eu sou muito velha, né? Como, para mim, quando você fala, eu fico pensando que a gente está tratando de um assunto que é falta de referência. Quais são as histórias que a gente tem? Quando a gente pensa velha, ainda vem a imagem da vovozinha, uma mulher velha, que são as histórias, que é o que a gente viveu. Então, quais são as histórias? Tem um monte de exemplo aí. A gente tem poucos exemplos. A gente tem, nessa sociedade que não dá oportunidade para pessoas com mais idade, a gente não vai vê-las tanto trabalhando. Então, a gente acha que não dá, ou que não pode, mas será que tem espaço? Então, talvez a gente precise de mais histórias, né? Talvez a gente precise de mais conversas, e por isso o vídeo da Cris tenha viralizado tanto, porque você vê uma mulher, no imaginário do humorista, a mulher de 50 e poucos anos é uma vovozinha gagá, que não sabe o que... Não que seja um problema, mas assim, que não concatena mais, que não consegue acompanhar a atualidade. E ela é exatamente aquela pessoa dizendo, cara, você está falando de mim. Então a gente não tem esse exemplo. Se a pessoa acha que... E se a gente achar que não pode, né? Se as pessoas mais velhas acharem que elas não podem começar, e olha que nós estamos falando, você mesmo, com 40 e poucos anos, as empreendedoras que lidam nem estão nessa faixa etária dos 60, geralmente, ainda são mais jovens, já acham que não podem fazer porque estão velhas. A gente precisa de mais modelos, de outras referências, a gente precisa construir essa base de referência, atualizar a nossa base de referência do que é ter mais idade, né? Do que é possível fazer com mais idade. Shelly, eu quero aproveitar o gancho justamente, antes de mais nada, te pedir desculpas pelo longo prólogo no começo, mas justamente porque, como você é muito boa de história, basta a gente soltar uma novela que você vai em frente, você tem histórias 1000 para contar, mas eu quero aproveitar esse gancho justamente porque é um gancho que, inclusive, me diz respeito, né? Eu tenho 56 anos, eu para nada me sinto uma mulher... Aliás, eu tenho a idade justamente da mulher que sofreu chacota nesse programa, e para nada, igualmente, eu me sinto não só desatualizada, pelo contrário,
Mas tem um ingrediente fundamental, e aí eu quero botar um pouquinho de lenha na fogueira, né, uma provocação interessante, que é justamente, eu tive a oportunidade, talvez um dos grandes benefícios da minha vida tenha sido conviver com gente de tudo que é geração, como eu tenho agora. Eu trabalho com essas gurias, né, com Clara e com Marcela, e para nada há um abismo entre a gente, senão porque há uma reverência, há uma consideração, há um respeito e há uma admiração profunda por cada uma de nós dentro do seu repertório, da sua história. Então, também a falta de possibilidade de convivência, de troca, impede justamente o reconhecimento de que sim, somos potentes e cada uma, né, cada qual nesse seu momento. Quando a gente fala, por exemplo, no mundo que está profundamente alfabetizado digital, quem disse que a idade é que nos exclui, né? Quantas mulheres a gente conhece, cientistas, pesquisadoras, que não só dominam a tecnologia nas suas mais adiantadas idades e que têm muito a nos ensinar, porque elas têm a nos ensinar nessa combinação que é o conhecimento técnico, mais com a maturidade, mais com a serenidade, mais com, né, o entendimento do que é a ansiedade. Quanta coisa essas mulheres todas, nas suas mais diferentes, nos seus mais diferentes ranges, podem trocar com a gente. Vale lembrar, né, que a Organização das Nações Unidas colocou 60 anos em algum momento, com uma idade, né, você passa a ser velho a partir daqui. Há também uma outra consideração que é que a gente usa muito essa terminologia hoje em dia, os 60 são os novos 50, os 50 são os novos 40. O que quer dizer isso, né? E, ao mesmo tempo, é muito bacana que é pensar o seguinte: mulheres empreendem desde que eu me conheço por gente. Isso é uma máxima. Segunda máxima, a gente envelhece desde o dia que a gente nasce. Se não fosse por isso, a gente não faria aniversário. E, em última instância, a gente, como mulher, não recebe educação financeira, né? Diferente, por muitas gerações, mulheres não foram à escola de negócios. A gente não recebeu educação financeira em casa. Então, como é que a gente também se prepara para envelhecer? E mulheres que foram absolutamente autodidatas, porque se elas fazem o gerenciamento de casa, mais de 50 ou quase 50% das mulheres são administradoras únicas dos lares no Brasil. Então, se tem mulher, se tem um ser humano que entende sobre gerenciamento financeiro, é mulher. Mulheres recebem, né, não só o auxílio, sobretudo o auxílio agora na época da pandemia, mas muitas delas receberam o Bolsa Família porque elas fazem a gestão dos recursos financeiros. Então, há uma invisibilidade, um não reconhecimento daquilo que mulheres fazem sim, né? Mulheres, igualmente, não só porque elas têm autonomia, porque elas têm alteridade, mas ao longo da história, a gente destitui valores, sobretudo, para mulheres a partir de 40, por exemplo, como esse. Mulheres não têm sexualidade, não têm vida ativa. Oi? Haja visto o que há de aplicativo para mulheres se relacionarem em todas as idades, porque elas estão aí reivindicando seus espaços. Então, obviamente, e você que se relaciona com públicos nos mais diferentes recortes, quantas histórias você já não ouviu? Quantas? Para muito além de pato branco, você é uma pessoa que está exposta e que está se relacionando com todas elas e ouve, né? E ouve, acima de tudo, faz uma escuta. Isso faz diferença. Você coloca elas no teu cenário, no teu mundo, e traz elas o tempo todo. Então, talvez falte isso, você não acha? Não sei se eu entendi a pergunta. Trazer para o nosso mundo? Falar com elas, convidá-las a conviver, escutá-las. Convidá-las a conviver, escutá-las, considerá-las, né? Eu falo sempre num prédio que eu morei tinha uma subsíndica e tinha um estigma até estranho. A subsíndica já parece um personagem de uma novela, né? Ou de um conto. E ninguém ouvia ela. Ela era considerada a velha chata, vamos colocar assim, né? Era a subsíndica. E
quando eu tive a oportunidade de bater um papo com ela, era ótima, como qualquer pessoa, sabe? Acho que a gente tem um lugar, eu não sei se é trazer só a pessoa para o nosso universo e convidar, mas também se esticar com empatia, como a Marcela falou, para a gente conseguir ir para esse lugar onde o outro habita, né? Não sei, eu fico pensando nos vídeos que eu faço, eu tenho um público muito grande de mulheres mais velhas, muito grande, assim, bem mais velhas que eu, e que se sentem muito contempladas com a forma que eu expresso as minhas ideias. E a gente bate papo, tanto que algumas ideias, quando eu expresso, a gente tem muita discussão, porque é essa coisa da colaboração geracional. Né, são ideias tão diferentes que eu trago às vezes, e aí que eu descubro que eu tenho esse público tão grande de mulheres mais velhas, porque vem algumas pessoas conversar comigo para dizer, eu não penso assim, é assim, tal coisa. Né, se a gente vai falar de algumas modernidades que estão rolando, assim, mas no geral a gente consegue se entender muito bem. Mas para mim não é nenhuma mágica, é uma questão de humanidade, de se colocar no lugar de ser humano, tentar ultrapassar, assim, eu serei essa pessoa fui eu, e talvez a gente seja igual em muitos aspectos. No particular é muito difícil eu ver isso, mas eu compreendo que se a gente pedir, e eu vou ir passar no relacionamento amoroso que eu acho que é mais didático, ou até para todo mundo que está aqui, se eu pedir para todo mundo fechar o olho, quem está nos ouvindo no podcast ou assistindo, e imaginar, pense numa mulher forte, numa mulher exemplar, numa mulher que você considera bonita, bela, interessante. Pense nessa mulher, você de olhos fechados, pense nessa mulher caminhando na sua direção. Com que roupa ela tá, que sapato ela tá usando, ou tá de pé descalço, qual é o cenário. Será que alguém pensou na avó, né? Ou em uma mulher que tem mais idade? Uma mulher sensual, se eu desse, pense em uma mulher sensual, você de olho fechado. Como que é o corpo dessa mulher? Será que você pensou numa mulher parindo, por exemplo? Numa mulher gorda? Esse nosso imaginário, ele tá muito zoado em relação ao que é uma mulher, especialmente ao que é uma mulher forte. Eu realmente, quando penso em mulher forte, eu não tenho filhos, fiz essa opção, né? Não sei se um dia adotarei ou não, mas dificilmente até nem posso mais ter filhos biológicos. Mas eu fico pensando assim, uma mulher parindo, que coisa mais forte, sabe? Que imagem incrível do poder da mulher, mesmo eu não tendo essa opção. Mas será que a gente imagina nessa hora, quando a gente fala de uma mulher forte, uma mulher parindo, ou uma mulher num avião indo para uma reunião de negócios em outro país, por causa da empresa dela, sabe? Ou uma mulher surfando, ou uma mulher... Será que a roupa era de surf? Sabe? Será que a roupa era de escalada e você imaginou ela na montanha? Então, o exercício da imaginação para criar essas novas narrativas, como a gente fala, né, criar essas novas histórias e reconhecer que elas existem, não tem como a gente almejar algo que a gente não conhece. É isso que eu quero dizer. Eu não posso pensar em ser uma mulher, em começar aos 38 anos a escalar, se eu nunca vi essa referência, é muito difícil que ela venha para minha mente. É um exercício muito mais complexo. Eu brinco que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na Orquestra Sinfônica do Paraná, como assistente lá com produção, e tinha um problema de um fagote, eu não sabia o que era. Eu não sabia que lá em Pato Branco eu fui ver uma orquestra, acho que uma vez na minha vida, fagote é um instrumento musical. Eu nunca tinha ouvido nem falar. E eu estava lá fingindo que eu sabia o que era um fagote, porque eu não tinha a menor ideia. E assim, as pessoas falam que você tem que fazer medicina para ter emprego. Vai ser contra fagotista, porque toda vez que eu precisava de um fagote, só tinha 2 no Brasil, a gente tinha que trazer os 2, porque lá a gente não tinha um fagote fixo. Só que quando você pensa, quero uma profissão que com certeza eu terei emprego, você pensa sempre, né? Vem as mesmas coisas, caretas de sempre, que estão no nosso imaginário. Ninguém pensa que eu vou ser contra fagotista, porque aí eu vou ter trabalho sempre. Então, se eu não conheço uma realidade diferente dessa, é difícil eu sonhar com ela, eu chegar perto dela. Então, a gente tem que colocar essas histórias, falar mais histórias, e a história verdadeira, porque de todas as mulheres com mais de 60, vamos colocar que você falou que é a idade oficial onde se considera a pessoa velha. Todas as mulheres que eu conheço com mais de 60, nenhuma é um estereótipo ou encaixa na vovó da Chapeuzinho Vermelho, sabe? Nenhuma. Não, todas são...
porque tem coisas que, sem dúvida, né, a invisibilidade faz com que, de fato, eu nem considere. E hoje em dia a gente está vivendo uma lógica, se a gente pensar, né, por exemplo, a história da pandemia. Quem tem o privilégio de trabalhar em casa, por exemplo, eu conheço várias mulheres que resolveram sair de grandes cidades e morar no campo, por exemplo. E elas estão plantando. Né? Aí, assim, o que é o urbano, o que é o urbano, o que é o rural? Você pensar em mulheres, por exemplo, que têm a minha idade, que estão no campo e que estão plantando. Né? Uma agricultora. Né? A rigor, a agricultora sempre foi aquela criatura caricata, né? Porque a gente viu nos livros, ou porque a gente, em algum momento, teve a oportunidade de conhecer. Mas hoje, você tem mulheres agricultoras, você tem desde uma fazendeira, líder de agronegócio, você tem uma pessoa que saiu de uma situação urbana e foi para o campo e hoje está plantando o que come, né? E você tem a agricultora a rigor, que veio de famílias de agricultores. Mas é isso, assim, se a gente não conhecer essas histórias, se a gente não der voz, se essas narrativas não forem trazidas até a gente, como é que a gente vai imaginar que isso existe? Né? E acho que mesmo conhecendo, Andréia, às vezes a gente, quando a gente tem um viés inconsciente, aí recomendo que todo mundo estude viés, porque é muito legal. O viés é um jeito de você preencher as lacunas. O seu cérebro não consegue entender todas as informações que ele recebe, são muitas. Então ele lê e rapidamente, para ter uma compreensão, ele traz coisas que você já acredita, que são o que a gente chama de vieses inconscientes. Então, se no meu viés inconsciente a mulher mais velha ou a pessoa mais velha ela não tem capacidade de desenvolver algumas habilidades, o que vai acontecer? Eu conheço todas essas histórias. Nenhuma pessoa com mais de 60 anos que eu conheço, talvez só minha avó que fez 92, realmente está precisando de um grande auxílio da minha convivência. Não estou dizendo que não existe, tá, gente? Das pessoas com quem eu convivo, que tem mais idade, a minha avó de 92 é que realmente hoje precisa de cuidados o tempo todo, não consegue, né, ter uma vida independente. Mas fora isso, não tem ninguém. Na hora que eu vou me comunicar, ou que eu vou pensar em alguém para contratar para um trabalho, no meu viés inconsciente de que as pessoas mais velhas não têm essa utilidade ou não são produtivas, ele vai vir, porque a gente não elimina um viés inconsciente. O que eu preciso é aí falar, calma, eu preciso questionar meu próprio pensamento. Então, mesmo conhecendo todas essas mulheres que você conhece, eu conhecendo todas as mulheres que eu conheço, outro dia uma amiga disse, me lembrou, ela falou, por que você não contrata a fulana para fazer isso? E eu fiz, ela não tinha passado na minha mente, mas é uma colega minha que disse que está precisando de uma oportunidade, que tem habilidade para aquele trabalho e que é bem mais velha. Por que ela não passou na minha mente? Tem uma coisa Por que eu não lembrei dela? Então, a gente mesmo sabendo, então assim, ter mais referências, mas além de ter mais referências, se auto-questionar. Isso dá trabalho, já dá muito mais trabalho do que viver a vida na flauta, como a gente fala. Dá trabalho, você fala uma bobagem, você tem que consertar. Daí você pensa um troço, você tem que questionar. Putz, mas eu tô pensando nesse troço. Aí você tem que perguntar, você tem que conviver com mulheres mais velhas e perguntar a opinião delas, porque vai ser diferente da nossa. Achei muito louco quando você... Ai, desculpa, Andréia. É porque ela fez o exercício, eu tava fazendo o exercício. E aí eu não sei se é porque eu leio... o meu estudo, a minha pesquisa é sobre viés inconscientes. Então, a todo momento, eu tô me questionando. Eu tô, inclusive, em diversas conversas com o meu psiquiatra para entender como é que o meu cérebro funciona sobre isso, enfim. E aí você fez o exercício e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Enídia, que é a minha terapeuta. E aí eu fiquei, por que veio a Enídia na minha cabeça? Porque ela é uma mulher que tem 65 anos, 64, 65 anos. Pra mim é um super exemplo. E eu tenho uma dificuldade enorme de achar terapeuta, mas Enídia é, tipo, muito boa, porque ela foi militante na época da ditadura, ela viveu em diversos aspectos a inserção do feminino na cultura e na economia, e ela é bastante crítica. Então, para mim, quando eu tô fazendo uma sessão de terapia com ela, eu tô abrindo uma bíblia, assim, do sagrado feminino, entendendo as coisas. É tão bom, tipo, meu Deus, quando eu tenho sessão com ela, eu falei hoje. Mulher forte. E eu falei mulher forte. Geralmente eu falo mulher sensual. Se eu falo, imagine uma mulher sensual, aí tem que ver o que vem também, sabe? Então dá para fazer esse exercício de várias formas, ver qual é o estereótipo, né? Uma mulher forte, nós mulheres temos
Agora, a gente fala uma mulher sensual, dificilmente vem uma mulher mais velha, vai vir o Instagram, talvez. E é muito dolorido tudo isso, né? A gente é muito treinada para odiar o nosso corpo de um jeito tremendo, assim. Tremendo. Eu faço muito esse exercício de não me odiar, não odiar o meu corpo. E odiar no sentido, assim, de falar, ai, ganhei peso, ai, não sei o quê, ai, preciso usar maquiagem, ai, preciso de me comparar, sabe? Tudo isso que é oferecido para as mulheres hoje é muito triste e mantém, e é tudo uma questão, não tem como a gente não falar de capitalismo de sistemas, porque é uma questão de dinheiro, né? Se todas nós nos sentíssemos felizes e tranquilas com a pele que a gente tem, com o dente que a gente tem, porque agora todos os dentes aparecem brancos de um jeito no Instagram que você fala, o que está fazendo os dentes? O dente não tem aquela cor, gente. Não é a cor do dente. E você fica numa pressão infinito, de assim, vivência. né? E o cabelo tem que ser... Então, eu fico ouvindo, enquanto a gente está conversando, eu imagino que tem mulheres talvez nos acompanhando e pensando assim, tá, mas tem diferença envelhecer? Tem, né? Tem. Quando eu fiz 30 anos, eu comecei a ter mais peso do que eu tinha antes. Hoje, depois da menopausa, eu tenho uma questão de cálcio no quadril, que eu preciso ficar tomando remédio, eu tenho que fazer exercícios de musculação que eu nunca fiz na vida, nunca me preocupei com isso, porque eu posso ter mais problemas, a osteoporose é uma coisa muito comum na minha família, tem que lidar, essas coisas, essa questão biológica do envelhecimento, ela é uma realidade, mas ela não precisa estar tão linkada com a nossa forma de ver isso socialmente. E a cada momento a gente tem também mais possibilidade de lidar com isso de um jeito muito melhor do que a gente lidava antigamente. Realmente as pessoas, quando a gente lê aqueles romances antigos, as mulheres casavam com 13 anos, morriam com 40. Ninguém passava de idade nenhuma, mas agora a gente precisa entender que tudo evoluiu também. Talvez seja um ranço que a gente traz também dessa literatura, desse passado, de uma dificuldade de reconhecer que também esse privilégio de viver mais, de viver melhor, ele também não está distribuído, né? Isso é uma coisa ainda para poucos. Então também tem essa disparidade de como uma pessoa envelhece e a outra envelhece, quantas doenças cada um vai ter, tanto que na pandemia a gente vê, claro que as pessoas com menos recursos, num primeiro momento a gente teve as pessoas com maior possibilidade financeira pegando mais a doença, mas não são as que mais morrem, porque elas têm uma condição de saúde diferente. Então, eu não quero que pareça que a gente está dizendo, nossa, envelhecer é uma maravilha. Tem os problemas de envelhecer que é chato. Aí na menopausa, eu tomo hoje, acho que 1, 2, 3, 4. 8 comprimidos por dia, gente. Tem de manhã, tem 3, aí tem um na hora do almoço, aí tem 2 antes de dormir, e aí tem 2 que eu mandei fazer, porque tem que ser manipulado, que eu tenho que pegar essa semana. Mas, e olha que eu tenho 38 tô... anos! Imagina! Você estava falando aí, eu não sei porque meus pensamentos viajaram lá para a Suécia. Te contei, né, que eu morei 12 anos na Suécia, não sei se eu contei. Acho que comentou sim. Então, e a Suécia é um país extremamente velho, né, com um percentual, não sei agora, já faz 8 anos que eu voltei, mas historicamente é um país que de fato tem uma população velha muito, muito grande. E os meus pensamentos foram como é ser velho na Suécia. Eu não quero trazer a questão do relacionamento, porque existe de fato a questão mas existe uma questão de afetiva, né? Porque é um povo mais frio do que a gente. Porém, a velhice ela é culturalmente aceita, né? Então, tanto fisicamente quanto lá você diz. Lá é na uma Suécia, coisa culturalmente né? aceita. Culturalmente aceita, né? Então, tanto fisicamente quanto funcionalmente, né? Então, fisicamente, o inverno muito rigoroso faz com que você tenha rugas muito profundas,
né? Então, você vai ver diversas mulheres suecas, né, que são da tua idade e que já têm rugas muito profundas, marcas muito profundas. Ou que você acha que tem 60 anos, que você vai dizer que acha que você tem 75 anos, porque o inverno é muito rigoroso e ninguém está nem aí para isso, né? E vai a Estou questão tentando dos sobreviver dentes. e me aquecer, não estou tentando ficar bonita. Então, a questão dos dentes é algo que sempre me chamou muita atenção, porque a gente tem uma cultura e se tornou muito pior ao longo dos anos, né? Todo mundo está muito mais interessado e por tudo ser muito subsidiado pelo Estado, ninguém tem tanto dinheiro para estar pagando as fortunas de tratamentos odontológicos que são aqui. Então, todo mundo está muito interessado em não ter dor, de estar mais ou menos funcional, do que ter dente branco, né? Claro. Quando se trata da vida funcional, é você ter uma casa que te acomode, que acomode o que a velhice normalmente vai te trazer, o que você estava relatando, né? Que você tenha hobbies que te preencham o tempo, né? Porque a aposentadoria vai funcionar, então, ou seja, jardinagem, ou um esqui, né? Então, assim, são vários aspectos que fazem com que a tua vida seja uma vida funcional e que você aproveite a sua velhice, né? Que você aproveite a sua velhice. E aí eu pensei nisso e trouxe assim essa perspectiva para a gente, assim, porque aí lembrei da Rita Lee, porque a Rita Lee até dublei um áudio dela, eu sou a louca do TikTok, eu dublei um Uhum. áudio dela que tem assim, você pode escolher envelhecer como as peruas, né, já faz muitos anos, e a Rita Lee, né, as peruas, aonde a velhice é teu inimigo, ou como as Uhum. feiticeiras, onde a velhice é teu aliado. E essa frase dela, me tocou profundamente. Infelizmente, a gente vive numa cultura tão cruel que não permite entender como a velhice é o nosso aliado, né? Como a velhice pode ser o nosso aliado. Nós somos mulheres tão profundamente inseguras, tão profundamente é, maltratadas, profundamente, se a gente entendesse, se amanhã a gente Uhum. acordasse e entendesse sem ligar, sem se preocupar tanto com a nossa aparência, quantas empresas iriam falir, né? A gente não entenderia que tudo isso é, como você disse, é o capitalismo, é o dinheiro, né? Não. Então, assim, a gente tentando fazer um paralelo entre tudo isso e aí ainda ontem eu falei para a Christian, né? Tava no TikTok. E aí eu tenho, de repente, eu estava nas férias, eu falei, fiz meu plano de aposentadoria. Eu vou viajar. A gente tem um cachorro, nunca tive cachorro, e aí faz quase 11 meses que a gente tem Cacau. E eu falei, quero viajar. Meu plano de aposentadoria vai ser, eu vou ser Cacau, ou o outro cachorro, porque eu acho que eu vou ter cachorro pro resto da minha vida, viajando de carro, né? Porque como é que eu vou levar o cachorro de avião? Não dá, né? Eu amo Uhum. Uhum. viajar. Uhum. E aí, ainda ontem, eu mostrando para a Christian, olha, esse aqui é meu plano de aposentadoria, porque tem umas casas, né? O pessoal viajando, e é uma coisa tão simples. E a única coisa que eu não pensei é que eu quero estar bonita, que eu quero estar magra, que eu quero estar. A única coisa que eu pensei é que eu quero estar bem, assim, com saúde, para eu poder viajar o mundo com o meu marido e com a minha cachorra. Obviamente que meus filhos estejam bem. E eu acho que se a gente fizer esse exercício, né, de que tudo na vida passa, eu sei que é clichê isso que eu vou falar, e se a gente observar isso, pensar nisso que a Rita Lee fala, né, dentro da loucura dela, que ela mesmo se denomina de louca, né, mas eu acho que é uma pessoa de infinita sabedoria, de que a velhice ela pode ser um aliado ou um inimigo. Eu acho que a gente tem muito a aprender sobre isso, né? E de entender que
tudo isso que a gente vive é extremamente cruel para nós mulheres, né, em todos os aspectos. Eu acredito, eu acho que onde é que está o paradoxo disso que você está falando? No âmbito individual, sim, né? Tanto que as pessoas me questionam muito, porque eu tenho um estilo muito próprio, eu não fico muito preocupada com make e com tal, mas também tem um rosto que é considerado um rosto super padrão de beleza no nosso país, então, tipo, e internacionalmente é meio modelo, eu sou branca, para quem estiver ouvindo o podcast, eu tenho olho claro, eu pinto meu cabelo naturalmente de ruivo, porque eu gosto, meu pai é ruivo natural, hoje grisalho, mas então cola muito, posso enganar que sou ruiva, inclusive, então pareço uma ruivinha de olho claro, o que eu estou falando disso, né? Então, no âmbito individual, sim, a gente faz e a gente pode se posicionar, mas um monte de coisa social, talvez mesmo assim você vai enfrentar uma segregação social, você vai ser pária em alguns momentos, a pessoa não vai querer te namorar, entre você e uma mulher do seu lado, vai escolher a mais jovem, quando a gente fala principalmente de heterossexualidade, mas não necessariamente, daí fala que sou bissexual, já fui casada com mulheres e já fui casada com homens, então isso é uma questão para mim diferente. Então, quando às vezes você se interessar por alguém, essa pessoa não se interessar, então uma coisa é dentro de você resolver, mas mesmo dentro de nós, muito resolvidas, você vai enfrentar coisas. Então nós não vamos mentir, nós queremos que vocês saiam daqui, mulherada que está nos assistindo, sabendo que vocês podem tudo, porque vocês podem, é um fato. Nada vai impedi-las, não existe nada biológico que te impeça de recomeçar tudo. E agora eu lembrei da história de uma diretora que era do Boticário, acho que era Andréia o nome dela, que ela largou tudo, com 40 e poucos anos ela viu, cara, com 40 para 50, uns 45 anos ela tinha, quando ela largou toda a carreira de executiva que ela construiu durante muito tempo, foi fazer curso de florista, se não me engano. É uma história fácil de encontrar, gente. E ela falou, imagina, a gente desenvolve uma profissão, para desenvolver uma profissão leva uns 20 anos, eu ainda consigo desenvolver mais umas 2, 3, se eu começar agora. Então é um jeito de pensar. É verdade, mas isso não significa que você não vai sofrer coisas, porque a nossa sociedade está estruturada de um jeito bem opressor para mulheres, especialmente para mulheres mais velhas. E daí a gente tem 2 trabalhos, esse trabalho interno de tipo, vou me compreender como potente, interessante, vou assumir se eu quiser o meu cabelo do mesmo jeito que eu vou assumir se eu quiser ter pelo na perna, ou se eu vou assumir o que eu quiser da minha vida, e ao mesmo tempo vou tentar mudar as estruturas. Ao mesmo tempo eu vou compartilhar o máximo possível, porque o futuro a nós pertence, né? Para melhorar o meu próprio presente e para melhorar o futuro que vem vindo depois de mim. É inevitável que a gente sinta. Então acho que é um paradigma. Tem o interno e tem o externo, a gente precisa trabalhar nessas 2 frentes ao mesmo tempo, assim. Só para não parecer que a gente resolvendo dentro de nós, né? Não, imagina, a gente não tem como romantizar tudo que a gente passa, né? Então, acho que cada um dentro da sua individualidade tem que entender como é que você traz para o consciente essa crueldade, né? Ainda ontem eu escutava a Juju falando, né, que o feed do Instagram ele é infinito, né? Então, eu não sei se vocês já escutaram essa fala da Juju, mas ela fala, gente, o feed do Instagram é infinito. Tudo na nossa vida é finito, mas o do Instagram é infinito. Você tem que ficar lá o resto da sua vida, porque nunca vai ter fim, né? Então, imagina você no feed do Instagram esperando ter fim, não tendo fim, e dentro desse feed você tá vendo mulheres lindas, maravilhosas, de biquíni, perfeitas, né? E ainda assim está surgindo um super movimento aí de corpo real e corpo que mídia social não é real, né? Mas de não romantizar de fato, que é fácil, não é, mas é de trazer, e assim, quem me vê aqui, 42 anos, tem muita terapia, inclusive voltei para terapia, porque um ano de pandemia não é fácil assim você lidar para. Mas encaminhando aqui pro final, eu lembrei de um livro que eu li, indicando mesmo, porque eu acho que é muito essa questão do amor próprio do interno para a gente poder ter força para lutar contra toda essa pressão social que existe pelo fato de ser mulher,
pelo fato de ter que envelhecer, pelo fato dos primeiros cabelos brancos, porque eu tô na fase dos meus primeiros cabelos brancos surgindo, e o que porra eu faço com isso? Porque, meu Deus, meu pai disse pra eu pintar o cabelo, minha outra pessoa disse que eu não posso cortar o cabelo, enfim, tudo isso que a gente vive. E eu lembrei desse livro que é A Ciranda das Mulheres Sábias. Clarissa é uma autora que eu adoro, que ela escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, e aí eu comprei esse livro porque é um livro que ela escreveu velha. Então ela fala aqui, inclusive, ser jovem quanto velha e velha para ser jovem. Então, eu nem tinha me tocado que abordava tanto essa questão do etarismo, mas ela traz vários arquétipos da mulher anciã, da mulher vó, das abuelas, como ela fala aqui. É um livro super interessante para entender como é que a gente envelhece sendo mulher. Eu não sei se vocês já leram, mas é incrível. Assim, é um livro super curtinho, mas que eu indico para pessoas de todas as idades entenderem um pouquinho dessa questão e desses arquétipos que a gente tem enquanto mulher jovem e também que vão sendo perenes enquanto a gente envelhece aí. Que legal. Vai, eu queria colocar uma coisa que acho fundamental ouvindo vocês falarem isso, né? Eu acho que a gente tem que ser muito generosa, não só com a gente mesma, a gente tem que ser profundamente generosa, ter profunda compaixão, porque a gente está carregando dores e cicatrizes de cultura e que a gente só vai conseguir transformar isso se a gente conseguir ser profundamente empática, se a gente conseguir ter muita sororidade, sobretudo entre as mulheres, porque é impraticável, gente. Se a gente for cruel, e as mulheres costumam ser não só competir, mas são muito cruéis umas com as outras, que a gente possa fazer isso. Sheili tocou em pontos, nós todas aqui, mas que são fundamentais, que a gente possa exigir políticas públicas que façam com que todos nós, homens e mulheres que estão envelhecendo, sejam olhados, sejam cuidados, e também isso ajuda muito, né? Mas principalmente que a gente consiga se cuidar olhando umas para as outras, dizendo, a gente tem lugar. Eu dei aula durante muito tempo e eu lembro que uma das coisas que me dava muito prazer era ver mulheres bem mais velhas na sala e elas tinham muita vergonha, assim, elas se aproximavam dizendo, André, eu resolvi voltar a estudar depois de tarde. E é o que Sheili falou, a gente pode tudo. Na verdade, a gente só tem que se permitir. Então, tem um trabalho que começa com a gente, mas tem um trabalho entre a gente e tem um trabalho público, que é, vamos cobrar, né, que todos nós olhemos para isso. E talvez essa pandemia esteja justamente um pouco incitando a gente para isso, né? Porque a gente tem, como a gente também falou aqui, envelhecer não é simples, não é fácil, não é glamuroso, mas que a gente possa entender também que há uma diferença abismal se a gente envelhece com condição, com recurso, só tem um trabalho, de novo, sempre que começa na gente, e que a gente possa olhar para isso, de fato, de uma maneira muito mais amorosa, né? Eu acho glamouroso. Não é fácil pelas questões físicas, e eu estou vivendo elas agora em função dessa menopausa também, porque uma menopausa precoce ela não é uma coisa simples, ela é um problema, né? A gente fala, parece que é só ficar parar antes de menstruar, mas é um pouquinho mais chato. Mas eu acho glamouroso, gente. A habilidade que eu tenho de lidar com as pessoas hoje é tão melhor do que a que eu tinha antes. E os tombos me fazem tão uma pessoa maravilhosa, e se não fosse a vida, eu não teria essas oportunidades e faço tanta besteira, mas eu aprendo e daí eu faço menos, ou uma besteira um pouco diferente, sabe? Consigo olhar algumas situações com tanta beleza e eu imagino que quanto mais idade eu tiver, mais eu vou conseguir fazer isso. E uma amiga que trabalha com sexualidade, da Prazerela, @Prazerela, acho que é uma coisa super legal de todo mundo seguir, a Mari, ela me perguntou essa semana, porque eu estava ajudando ela com o curso que ela vai dar, o que me tornou adulta sexualmente, como eu entendi que eu passei porque tem a criança, tem a adolescente, como eu me senti adulta. Ela fez essa pergunta e eu falei, né? Então, quando que a gente se sente adulta? Ela falou, porque às vezes eu me sinto uma criança até hoje, eu não sei, então
eu percebi que eu sou a bússola, e eu disse que eu me senti adulta quando eu me sentia capaz de decidir as minhas relações, né? Afetivamente eu me senti adulta quando eu podia dizer, quando eu posso dizer hoje, eu quero ficar com essa pessoa, com essa não quero, não. Quando eu consigo dizer não, eu não tô afim, seja pelo motivo que for. Então essa maturidade da escolha é um negócio tão extraordinário, Clara. Olha a Vete dando a Sheili tia, que, né, falando com a moça 20 anos mais nova, 27 anos mais nova, pega um conselho da tia, ame ficar mais velha, porque hoje a gente acha que sabe escolher, quando a gente tem 20 anos, mas quando a gente tem 40, a gente escolhe muito melhor. E eu imagino, quando eu tiver 60, eu vou ser a mestre zen budista, praticamente. Eu vou saber dizer, não entro nessa furada, não! Hoje eu ainda caio numas esparrelas, sabe? É verdade, Shirley. É uma delícia. Assim, eu, de fato, não troco os meus mais de 50 pelos meus 20, não troco. Foi uma delícia ter 20, mas essa coisa da maturidade, da menor ansiedade, é incrível. Esse poder da escolha é genial. A forma de encarar as coisas é divina. Então, de fato, estamos juntos. Sim, não troco meus 42 por nenhum 2 de 20. E eu vou estar envelhecendo com essa consciência, então é maravilhoso aproveitar, né, cada época da vida. Eu queria também recomendar um livro, gente, que fala um pouco disso, na verdade fala das narrativas aí, de tudo que a gente falou, mas de uma forma muito mais poética, que é o que o sol faz com as flores, da Rupi Kaur. Não sei se vocês já leram, mas é um livro rapidinho de ler, são poesias, mas que fala justamente disso que a gente falou tudo, de toda a trajetória de uma mulher, né? Ela é uma indiana que migrou pro Canadá, então vale muito, muito a pena ler esse livro. Foi um amigo que indicou, eu sempre achei que não gostava de poesia. É besteira, né? A gente fala, não gosto de poesia, não gosto de poesia. Aqui eu indicando um livro de poesia. Mas é isso. É claro, o link vai cair, não é isso? A gente precisa encerrar. Sheili, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conversa muito gostosa. E eu espero que seja a primeira de muitas. Amém, Obrigada. que assim seja. Vai ser. Obrigada, Déa. Obrigada, Clara. Um cheiro, gente. Beijo. Obrigada para Tchau, tchau. Beijo. Beijo.